Assim, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Oséias e estamos chegando ao final deste livro. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos na segunda parte, estamos nos aproximando do capítulo 14, que está na segunda parte das mensagens de Oséias. Então, nós já falamos 2 subcapítulos e estamos agora fechando os outros 2 que compõem essa segunda parte das mensagens. O crime já foi apresentado inúmeras vezes. Fica claro o que estava acontecendo, não é uma coisa que, eu estou sendo julgado, mas eu não sei porquê. Periodicamente, reiteradamente, se fala, nós já ouvimos falar inúmeras vezes, todos os vídeos a gente fala disso. Então o crime já foi apresentado. Efraim está vulnerável, ele está à mercê, ele está à disposição dos seus inimigos, porque Deus não está mais a protegê-los. Então existe uma impotência, não há poder, não há possibilidade de Efraim resistir, porque Deus está entregando Efraim, está entregando Israel. Deus estava tirando a ajuda. No vídeo passado nós falamos que os altares e os sacrifícios, as ações todas eram inúteis, como pedra que você tira do meio do campo para preparar o campo para o plantio, para preparar o campo para a utilização. Então aquilo que você joga do lado é inútil. Agora Deus fala de uma outra pedra, uma pedra que Ele tinha colocado para ajudar o povo. Se o amado lembra, Samuel foi falar com o povo também estava pecador, os filisteus atacaram, eles acabaram perdendo a batalha, a arca foi tomada, estava tudo perdido, o tabernáculo destruído, caos na sociedade. E então Samuel fala com o povo, insta, pede arrependimento e o povo se arrepende. E então Samuel diz, por intermédio de Samuel, o Senhor está falando aqui, mas Samuel diz que Deus estava colocando uma pedra de ajuda chamada Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, quando a gente lembra desta passagem, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje, amanhã a gente lembra de novo. Opa, é amanhã, é depois. Ou seja, isso é uma constante. Isso significa que o Senhor está colocando auxílio. O Senhor mesmo, a sua mão poderosa, estava auxiliando o povo lá em Samuel e depois todo o restante da história. Ou seja, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, Deus é esta pedra que sustenta, é esta pedra que auxilia, é esta ajuda, é uma pedra sobre o qual nós crescemos enquanto povo de Deus. Agora, Deus está tirando esta pedra. Esta pedra não existe mais. Então, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui acabou, foi ontem. A pedra vai ser tirada, a pedra de ajuda vai ser tirada. Não existe mais Ebenezer. É isso que Deus está falando. Deus, o ajudador, não é mais ajudador. Deus agora está investido no poder de juiz para julgar e logo em seguida investido no poder de executor da decisão do juízo. Ora, se Deus determinou, se Deus vai executar ou está executando, quem pode evitar? Quem pode ajudar? Não tem ninguém, não tem o quê? Não
haverá ajuda. Ebenezer foi retirado. Então não tem para quem recorrer. Amado, quando Deus tira o auxílio da nossa vida, quando Deus tira o auxílio da vida de alguém, não tem para onde correr, não tem solução. O que existe é destruição, ou seja, o castigo estava chegando. Efraim não aceita a soberania de Deus. Efraim não aceita o resgate do Sheol, Seol. O que é Sheol, Seol? É a sepultura. Então, o profeta fala, com a mensagem vinda de Deus, que o ventre da mãe seria o próprio túmulo. Isso significa dizer que não tem escapatória, não haverá nascimento, não se verá a luz do sol. O ventre não é só um local de proteção, deixou de ser isso, passou a ser o túmulo de Efraim. Quando ele rejeita Deus, quando ele rejeita os intentos de Deus, ele acaba sofrendo o impacto do ataque de Deus. Isso significa que a morte está vindo, que o Sheol ou Seol está sendo chamado. Isso nós vamos encontrar. Lembrem-se que aqui existe sempre um resgate da história, o passado, aquilo que está acontecendo, o presente, para explicar aquilo, e também uma visão de futuro. Então, o que nós vamos encontrar aqui em Apocalipse 6:8, quando a morte está sendo liberada. Olhei e vi um cavalo amarelo, diz o escritor, diz João. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Nós estamos falando aqui quando abre-se o 4º céu, lá em Apocalipse. Entretanto, meu amado, existe uma escapatória aqui para nós. Essa escapatória aconteceu algum tempo depois. Por quê? Porque quando Jesus ressuscita, quando ele morre pelos meus e pelos teus pecados, ele vai à sepultura, ele desce à sepultura, mas ele vai resgatar aqueles que morreram. Ele vai executar a redenção. Ele vai realizar a redenção que Deus pretendia para Israel naquela época que o povo não atendeu e que o povo não entendeu. O Sheol e a morte foram derrotados. Isso nós vamos ver em 1 Coríntios 15:55. Diz assim a palavra de Deus: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Amado, você está entendendo aqui? Então veja, o castigo para tudo isso é deixar no túmulo, é levar ao túmulo, é permitir a morte, a destruição. Então, a morte, a destruição, a morte, que era o cavalo amarelo, mais o inferno todo estava alcançando a 4ª parte da terra, através de espada, peste, enfim, etc. Mas aqui nós temos uma escapatória. Esta morte, ela já está vencida para alguns. Para alguns, esta morte já foi vencida. Para quem esta morte já foi vencida? Para aqueles que adoram, aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo, o Cordeiro. Então, neste momento, o Sheol, a morte, o inferno, ele foi derrotado. Por quê? Porque nós vemos aqui aquela pergunta que não quer calar. Onde está, ó
ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua violência? Onde está, ó morte, o teu poder? Por que a morte não tem poder e não tem violência? Porque Jesus cumpriu o resgate e a redenção que Deus tinha para o seu povo. Ele continua falando da tolice de Efraim, e ele continua nesse assunto fazendo aí um aprofundamento desse assunto. Ele fala em dores do parto. Ele diz que as dores do parto tinham chegado. Dor do parto é nascimento, dor do parto, né? Paulo falava, Pedro falava, os apóstolos falavam das dores do parto, né? Toda vez que se convertia uma cidade, um grupo, uma pessoa, né? Os apóstolos diziam, por quem eu sofri as dores do parto, ou seja, todo aquele processo de fazer nascer, inclusive em meio às dores. O parto tinha chegado. Efraim tinha que nascer, mas Efraim não nascia. Por que Efraim não nascia? Então aqui nós temos uma explicação bastante profunda para essa situação. O que é esse nascimento de Efraim? Efraim era uma tribo já antiga, velha. Como assim nascer? Nascer em relação a uma rejeição do pecado, rejeição da independência, rejeição de tudo aquilo que o profeta até agora falou que eram pecados, que eram rebeldia. Então o povo tinha que nascer no sentido de que eu vou deixar a velha vida, eu vou deixar o túmulo que é o ventre da minha mãe, porque ele falou agora há pouco nisso, ele falou que o ventre se tornaria o próprio túmulo, e ele iria nascer para uma nova vida, uma vida de adoração, de dependência, de comunhão com Deus. Então a arrogância seria jogada fora, né? Toda essa petulância seria jogada fora, e o povo se declararia em plenitude como dedicado ao Senhor. Mas não tem força para nascer. Efraim não nasce, não tem força, não tem força. O que é esta força para nascer? E o profeta explica, esta força é sabedoria, é entendimento, é um coração que entende que ele tem que deixar aquele túmulo e partir para a luz, e partir para a comunhão com Deus. Então era preciso capacidade, era preciso sabedoria, era preciso entendimento. Essa falta de capacidade, de decisão, é que fazia com que Deus não se aproximasse, com que Deus viesse em juízo contra o povo. Amado, nós precisamos da sabedoria de Deus todos os dias. Nós devemos clamar por sabedoria, por entendimento, por conhecimento todos os dias e em todos os momentos, para que nós possamos entender, receber do Senhor aquilo que é necessário e preciso para uma vida em confiança com Ele, para uma vida em comunhão, em adoração com Ele. A rebelião fatal de Samaria. Samaria é a capital de Israel. A Samaria fez muitos acordos. Eles fizeram um acordo com o vento. Lembram? No vídeo passado nós falamos sobre essas coisas passageiras, né? Como o vento, essas coisas todas. Eles fizeram um acordo com o vento, eles perseguiram o vento, eles semearam o vento. Então agora o que está acontecendo? O que está acontecendo é que esse vento em forma de tempestade está vindo. Então o vento leste, a tempestade está chegando. O que é essa tempestade? O que é esse vento leste? Esse vento leste, essa tempestade, é a espada, é a guerra. Quem vai trazer a espada e a guerra? A Assíria. A Assíria vai invadir
com Salmaneser e depois Sargão, e vai dominar Samaria e vai levar o resto do povo em cativeiro para a Assíria. E quando ele fez um tratado com a Síria, ele semeou a tempestade. Agora ele estava colhendo a tempestade. Todos os tesouros que Deus tinha dado, todos os tesouros que eles amealharam, que era a confiança deles, estava sendo levada, drenada para idolatria. Então, agora, não seria mais aplicado em idolatria, seria levado para a Síria. Eles seriam saqueados. Toda a sua arrogância, porque nós somos o povo de Deus e, portanto, nós somos puros por conceito. Então, quer dizer, nós não somos capazes de pecar, porque nós somos ricos, porque Deus isso. Tudo isso vai ser arrasado, tudo isso vai ser retirado. Por quê? Porque o povo estava se colocando de uma forma perigosa diante dos inimigos, sem confiar naquele que era a sua confiança. Então, essa idolatria, essa arrogância, esses tratados internacionais iriam resultar em quê? Em destruição. Isto, jovens, adultos, velhos, crianças e grávidas. Tudo ia ser levado e destruído. Em outras palavras, o filho de Oséias, Lo-Ammi, não meu povo, aconteceria agora para Israel. Significa dizer que toda aliança seria cancelada e Deus deserdaria o povo. Não, vocês são rebeldes, portanto, vocês não são meu povo. Lo-Ammi. Então, é um dos castigos, das sanções, né? Uma das punições que estava sendo dada ao povo. Nada pode evitar o juízo. Não, o juízo não. Só que agora nós entramos no último capítulo do livro de Oséias. O livro de Oséias traz o juízo? Sim. Mas nós falamos várias vezes durante os vídeos. Ele traz também a restauração, a recuperação desse povo. Então, depois de tratar de tudo isso, o último capítulo está trazendo para nós aquilo que é o dia depois do dia do Senhor. Há uma esperança? Sim. Essa esperança virá depois do juízo. Por quê? Porque Deus tem maior amor, porque Deus tem misericórdia do povo e, portanto, ele vai executar o juízo porque ele é justo, então ele precisa executar o juízo por conta da sua justiça, mas depois da justiça ele vai aplicar o seu amor. Isso significa que aquele remanescente, o que sobrou, e às vezes a gente diz assim, né? Eu não quero ser sobra. Nesse caso é bom ser sobra, porque quem sobrou terá perdão. Quem sobrou, né? A sobra de todo esse peneirar do castigo de Deus é que vai voltar para Deus. Deus vai chamar de volta. Deus aceita de volta os que sobraram, os remanescentes. Exatamente porque ele tem ouvido preparado para ouvir o lamento dos remanescentes, os lamentos de arrependimento e os lamentos que vão conduzir à conversão e à salvação. Israel, então, é chamado de volta. Quando isso? Quando o nome dos Balaíns não existirem mais, quando tudo for apagado, quando Deus começar a ser respeitado, honrado e glorificado, porque só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, neste momento, o que acontece? Deus vai receber de volta, Ele vai abrir
a possibilidade de acesso. Porque se ele não abre essa possibilidade, nós também não temos como fazer. É Deus que abre, é Deus que toma a iniciativa. Amados, uma iniciativa foi dada por Deus quando ele manda o seu filho primogênito, seu único filho, para morrer por mim e por você. Todo pecado, toda esta ofensa que foi dada, que foi feita diretamente contra a pessoa de Deus, essa afronta não é solucionada, não tem perdão, não tem nada que eu possa fazer com um simples sacrifício ou com 1 milhão de sacrifícios. Não tem multa e não tem sacrifício. O castigo é a morte. E, portanto, Jesus morreu por este pecado, pela minha vida e pela tua vida. Uma vez que o juízo está completo, uma vez que a morte aconteceu, a morte de Jesus aconteceu, então haverá perdão. A cruz é o fundamento, é a base, é a justificativa do perdão. Por quê? Porque é ali, na cruz, que ocorre o juízo, que ocorre a morte do inocente, do Cordeiro Imaculado, do Cordeiro Santo, que derramou, que verteu seu sangue inocente pelos meus pecados e pelos teus pecados. Israel é chamado, então, a esta nova aliança? Sim. Olha aonde chegou Oséias. Oséias foi além do tempo dele, Oséias foi além do exílio, Oséias foi muitos e muitos anos, séculos mais tarde, e chega nos nossos dias, chega nos dias de Jesus. Então, uma nova aliança é feita, é proposta, um novo compromisso pode ser feito agora, em observação à convivência, a essa comunhão, a essa adoração, essa glorificação a Deus. E essas promessas vêm seguidas de não. Não nos salvará a Síria. Não seremos salvos pelos nossos braços montados em cavalos. Não criaremos mais ídolos com as nossas mãos. Não. Então eu estou agora sim rejeitando a idolatria, rejeitando o pecado. Quando eu rejeito o pecado, então eu posso entrar em comunhão com o Senhor e fazer uma nova aliança com Deus. A confissão é pedir perdão por toda iniquidade. Oséias explica isso para o povo. Vocês vão ter que pedir perdão por toda iniquidade. E isto é um ato de confiança, porque eu tenho que confiar que o meu pedido de perdão será aceito por Deus e eu terei nova aliança, eu terei comunhão com Ele. E quando isso acontece, feito em fé, feito em confiança, no nome de Jesus, a misericórdia de Deus vai ser derramada. E nós que éramos órfãos, nós que éramos largados pelo mundo, nós que éramos Lo-Ami, não meu povo, agora se transformam em Ami. Somos resgatados e somos adotados na família de Deus, como seu povo, seus filhos, seus verdadeiros adoradores. Que isto sirva para a minha vida e para a tua vida. Amém, amados? Bons estudos.